Estão sobrando vagas nas universidades federais, no mestrado e no doutorado. Maior galera quer passar no mestrado e doutorado. Muita gente se inscreve no processo seletivo. Mas o que é que leva uma instituição a ter vagas ociosas, ou seja, vagas que não foram preenchidas? É isso que a gente vai conversar na aula de hoje. A gente vai entender esse fenômeno, por que que isso acontece e por que que muitos processos seletivos acabam, às vezes, ainda colocando alguns alunos que não têm qualificação para estar no mestrado e doutorado dentro do mestrado e doutorado. Todo programa de pós-graduação é responsável pelo mestrado e pelo doutorado. Não tem, quando você faz a graduação, aí tem a coordenação lá do curso de graduação, ela é responsável por organizar tudo da sua graduação? Pronto. A pós-graduação é como a secretaria do curso de graduação que vai cuidar das vagas, do processo seletivo do mestrado e do doutorado. E eu coloquei uma caixinha aqui perguntando a vocês se vocês já viram isso acontecer. Algumas pessoas disseram que sim, e achei interessante uma resposta, né, de uma pessoa que colocou assim: sim, já vi isso acontecer e dá muita raiva. Não tem aquele processo seletivo que você fala assim, faço ou não faço? Aí você fala assim, não vou fazer não. Não me sinto bom o suficiente, não me sinto preparado ou preparada o suficiente. Aí o que acontece? Você vê que sobraram vagas naquele edital. Você fala, não acredito que se eu tivesse feito, eu tinha passado. Será que tinha passado mesmo? É isso que a gente vai entender. As pós-graduações, como eu falei aqui, são responsáveis por cuidar de tudo isso. Só que os programas de pós-graduação, boa noite, os programas de pós-graduação, eles recebem uma quantidade de vagas que eles podem abrir de acordo com a demanda de orientador, de acordo com a nota que ele tem na CAPES. A CAPES é um órgão institucional que vai regularizar, entre outras coisas, os programas de pós-graduação. E aí eles vão distribuir as vagas, certo? E aí existe um quantitativo de dinheiro que é recebido pelo programa de acordo com o número de vagas para pagar os professores, para fazer aquilo ali acontecer. Boa noite! E aí o que acontece? Se o programa de pós-graduação tem 10 vagas recebidas pela CAPES e ele não aprova ninguém, a CAPES entende que aquelas vagas ficaram ociosas. Então, assim, tem vaga, tem dinheiro, tem corpo docente. E aí a CAPES diz assim, opa, se esse programa não está aprovando o aluno, eu vou pegar as vagas desse programa e vou redistribuir para outros programas de pós-graduação. E aí o que acontece? O programa acaba perdendo vagas. Só que, por que estão sobrando essas vagas? Porque os processos seletivos, eles contam, em média, assim, vamos falar no máximo, 7 etapas do processo seletivo. Entrega de documentação, você pode ser aprovado ou reprovado nessa entrega de documentação. Análise do currículo, análise do projeto, defesa do projeto, prova de idiomas, prova específica e entrevista com os candidatos. Alguns editais vão dizer assim, olha, esse processo seletivo aqui vai ter 3 etapas. Entrega de documentação, currículo e análise de projeto. Ou essa inscrição tem 4 etapas. Documentação, análise do currículo, análise do pré-projeto e defesa do pré-projeto. E aí eles podem mesclar quantas etapas dessas eles queiram no processo seletivo, certo? Ok, então se entra aluno ali e começa a reprovar muita gente já na etapa de documentação, então vai ter menos pessoas aprovadas lá no final. Então às vezes uma pessoa que tem um projetão, um projeto top, mas errou numa documentação importante, já vai ser desclassificado do processo seletivo. Então aquele projeto
top nem chega na etapa final. Às vezes uma pessoa tem um projeto top e reprovou na prova de idiomas porque não soube como estudar ou não soube como responder a prova de idiomas. Menos pessoas para passar no processo seletivo final. Então, digamos que ele tenha 10 vagas e aí ele vai analisar, um exemplo, 4 projetos bons. E aí vão ficar sobrando 6 vagas. Então, um programa de pós-graduação sério, ele vai reprovar o aluno que não tenha feito alguma coisa na entrega da documentação, ele vai reprovar um aluno que não fez um bom projeto, ele vai reprovar um aluno que não defendeu bem o projeto. Porque aí tem pessoas que compram um projeto, mas é na defesa do projeto que a banca vai medir se você realmente sabe o que você escreveu ou não. E aí tem pessoas que nem fazem isso e que não vão passar no processo seletivo. E às vezes as pessoas têm tudo e reprovam na entrevista, porque não tem o perfil correto que eles esperam de um candidato. Que é isso que a gente entrega para vocês na mentoria. Então, eu já vi casos de um programa de pós-graduação com 50 vagas. 50 para mestrado. Não foi mestrado, doutorado, só para mestrado. 50 vagas. Que normalmente são 6, são 10, são 15, 50. E eu fui ver 450 pessoas inscritas. E apenas 48 pessoas passaram naquele processo seletivo. Então, não é só você achar assim, foi poucas pessoas aprovadas porque não teve tanta inscrição. Não foi isso que aconteceu. Então, tinha muita inscrição, tinha muita gente. E isso foi o pessoal que foi caindo, né? No edital, na entrega de documentação, foi caindo na prova específica, foi caindo no projeto, foi caindo na defesa, foi caindo na entrevista. Então, por que ele não ocupou essas 2 vagas? Porque não tinha um candidato minimamente qualificado para entrar no processo seletivo. Como analisam o perfil do candidato? A gente fez uma aula sobre isso, Amandinha. Uma live sobre isso, de análise de perfil do candidato. Eu acho que foram uns 2 ou 3 lives atrás, tá? Muito importante, muito interessante. E aí, a gente vai se ater mais a essa questão da sobra de vagas, tá certo? Tem processos seletivos que tem 11 vagas, 6 pessoas passam. Teve um aluno que falou assim, Joana, eu participei de um processo seletivo para doutorado na Universidade de São Paulo. E naquele programa de pós-graduação, ninguém passou no edital do doutorado. Então, foram 11 vagas perdidas, porque não tinha um candidato minimamente qualificado. Em contrapartida, alguns programas de pós-graduação não quer que isso aconteça, porque não quer dar esse relatório para a CAPES, né? Porque não quer perder vaga. O que acontece? Ele pega os candidatos menos ruins e aprovam naquele processo seletivo. Boa noite! E aí, o que acontece? O aluno tem a ilusão de que foi bom no processo seletivo, mas quando chega lá dentro, ele não sabe escrever um artigo, não sabe escolher um congresso, não sabe preparar um trabalho para congresso. E aí a gente pode falar sobre... Eu quero muito falar isso com vocês, sobre preparar trabalho para congresso. Quem aqui quer uma live sobre isso? Preparação de trabalho para congresso, coloca aí eu nos comentários, que eu quero saber. Se pelo menos 10 pessoas falarem eu faço. Se não, eu sei que é um assunto que não é interessante para vocês. Então, o que acontece? Esse aluno não sabe para congresso, não sabe escrever artigo, não sabe escrever o projeto. Eu tenho uma turma de dissertação e tese, em que os alunos não sabem fazer o projeto, mas não passaram no processo seletivo. Por que não sabem escrever um projeto? Porque esses alunos, eles não fizeram um bom projeto e passaram do jeito que colocaram ali. Botou um projeto ruim, passou, e quando chega lá dentro vai se frustrar. Não sei, ainda não bateu os 10, vamos ver aí, né?
Ah, então vocês querem saber sobre isso. Então tá bom, a gente vai fazer uma live sobre isso. Pra eu falar mais um pouquinho com vocês sobre uns detalhes super importantes que as pessoas não se atentam. E estão perdendo muito ponto com isso, tá bom? Vou fazer. As lives da semana que vem já estão feitas os temas. O tema da terça vai ser como você utilizar aquele período mais deprê e período de TPM para continuar produtivo, né, no processo seletivo. Né? Os homens não têm TPM, que eu acredito que sim, tem TPM sim. Mas tem aquele momento que tá mais down, tá, sabe? Aquela energia baixa. Como se manter academicamente ativo com a energia baixa. Isso é uma live assim extraordinária. Que eu descobri isso ontem e eu fiz assim, eu preciso levar para todo mundo. Inclusive adaptando para o meu trabalho aqui com vocês. E vou fazer uma reunião com a equipe, viu, meninas? Pra gente falar sobre o período menstrual. E para os meninos é importante estarem aqui também, que eu vou falar do momento de baixa. E a live de quinta-feira da semana que vem... Ai, meu Deus, eu esqueci. Fiz hoje de tarde e esqueci. Manda aí pra mim, Raiz. Ana falou, sobre sobras de vagas. Ocorre também porque os candidatos não conhecem bem os requisitos de cada etapa da seleção. Então a pontuação cai nas etapas. Isso, é porque assim, Ana, às vezes não é nem o fato de conhecer. Se eu disser aqui todas as etapas que precisa saber, o aluno ainda assim não vai conseguir desenvolver, porque uma coisa é saber, outra coisa é saber como fazer, entende? E aí, as meninas vão colocar aqui o tema da live, mas eu vou trazer essa questão do projeto, do congresso pra vocês, tá certo? Também. Então, o que é que acontece? E eu já tô aqui me coçando, porque eu tô sentindo falta de live todo dia, né? Vamos estabilizar isso aí. Deixa eu me organizar primeiro, talvez a gente volte mais pra frente, live todos os dias. Que eu sinto muita falta. Ah, e aí o tema da quinta-feira da semana que vem é mestrado e doutorado fora do Brasil, como fazer, né? Então, e depois, na outra semana vai ser congresso, certo? Então, assim, gente, voltando essa questão de estão sobrando vagas no processo seletivo, é de pegar um projeto ruim. Eu não aconselho você a passar sem saber. Fazer um trabalho, um artigo, um projeto, ir para congresso científico. Por quê? Live todo dia, né, Ana? Hashtag live todo dia. Porque você vai se frustrar quando chega lá. Então eu já vi pessoas com ansiedade, com depressão, com suicídio. Poxa, se tu tem um passo a passo que tu pode seguir antes de entrar, se preparar para ser um bom candidato quando chegar lá, por que não fazer? Se você for esperto de verdade, você vai aprender tudo antes de entrar lá, investir tempo e investir financeiramente para que você consiga ter isso. Porque aí você primeiro vai garantir que você vai passar no processo seletivo, né? Segundo, que você vai saber o que fazer quando chegar lá. E aí, será que... Ah, Joana, mas eu não tô muito bom, mas você disse que tem programas que pegam alunos não tão bons. E se você ainda tiver verdinho o suficiente para nem passar entre os piores? Como tem várias pessoas que já tentaram 2, 3, 4 anos seguidos. Eu passei por uma pessoa aqui que ela tentou 9 anos seguidos para fazer o processo seletivo e ainda não passou. Então é frustrante saber que, poxa, você tem o potencial, mas não chega lá. Islane, eu sempre bato na trave, o que é que tá faltando? É isso que a gente vai te ajudar a chegar. Kathleen falou assim, aqui sobraram vagas nas linhas de políticas públicas no mestrado acadêmico em educação. Principalmente na área da educação, tá sobrando muita vaga, muita vaga. Administração tá sobrando vaga, direito, quase não sobram vagas, mas os candidatos não são bons, são realmente é muito difícil, né, o pessoal do direito. Eu tenho vários alunos aqui do direito que quando fazem o projeto falam assim, Islane, eu não sei como é que eu já passei um TCC de graduação e pós-graduação. Porque os professores fingem que ensinam,
os alunos fingem que aprendem, ou pior, maquiam a qualidade da escrita do aluno. Porque já peguei vários alunos com nota 10 em programas de pós-graduação, que fizeram TCC de pós-graduação e que disseram assim: Islane, agora que eu aprendi a fazer isso. Por quê? Porque é um déficit muito grande. Mas não é só déficit dos alunos. Esse déficit começa nos alunos porque os professores não têm embasamento. E eu fui fazer a unha, acho que mês passado, foi retrasado. E uma menina que trabalhava lá falou assim: oi, tudo bem? Eu te sigo nas redes sociais. Eu adoro quando sou reconhecida, né? Fui reconhecida na praia 2 vezes. Fui reconhecida no salão. Eu tô um nojo. Eu digo ao meu esposo que eu tô um nojo, viu, minha gente? Reconhecida na academia. Tô ficando famosa, viu? E aí, gente, o que é que acontece? A aluna me falou assim, que eu encontrei com ela no salão. Ela disse: Islane, a gente tá na disciplina de TCC agora, da graduação, e todo mundo tá na final. Quando todo mundo tá na final, o erro não tá nos alunos, o erro tá no professor, que eu inclusive conheço. E eu digo assim: poxa, infelizmente, vocês passam, a gente, né, que eu passei por isso também, e eu sou de federal, a gente passa por isso, a gente não sabe o que fazer. Oi, Maria do Socorro, querida, eita, mulher difícil é essa, viu? Kathleen falou: eu quis morrer porque eu não estava preparada. O sentimento é esse, tá, Kathleen? E eu compartilho esse sentimento com você mesmo. Mas eu aprendi na terapia uma coisa com a minha terapeuta, porque eu faço terapia toda semana. Toda quarta-feira à tarde é o dia sagrado da minha terapia. E a minha terapeuta falou assim, ó: Islane, quando você lembrar de alguma coisa que for muito... trouxer um sentimento ruim, aquele sentimento de impotência, ou por que eu não fiz, ou se culpar porque não fez algo, ou não fez algo de determinada maneira, você faz assim, ó: o que é que eu aprendi dessa lição, desse evento que aconteceu? Você retira o aprendizado e quase que instantaneamente aquela dor some, porque a gente não pode estar vivendo com dor o tempo todo. Isso traz uma carga emocional muito ruim para os alunos, tá? Então, o que é que a gente aprende disso? Naquele eu não estava preparada, mas nos próximos eu estarei, porque é possível. Esse é o pensamento que a gente carrega pra tudo na vida, tá? Duília falou: resolvi fazer a mentoria porque sempre faltava alguma coisa. E hoje tá vendo, né, Duília? O que é que estava faltando? Isso traz uma clareza absurda, porque às vezes o aluno, ele fala assim: eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa, se eu não tô passando alguma coisa, tem. Mas quando ele entra na mentoria, que ele fala assim: meu Deus, é um universo de coisas que eu não sabia. E eu ia reprovar o resto da minha vida, porque o aluno pensa que é só projeto. Mas dentro do projeto tem tanta coisa. Dentro do projeto tem umas 70 coisas que você precisa se ater para você não reprovar. 70. Tem um aluno aprovado na biblioteconomia, Luciano. E estão sobrando vagas. Já está, e Dermato falou assim: eu entrei como aluna especial e fiquei perdida. Foi uma experiência importante para saber se eu queria realmente e como prosseguir para a próxima etapa. Exatamente. Quando a gente entra como aluno especial, eu posso fazer uma live sobre isso. Vocês querem uma live sobre aluno especial? Ai, desculpa aí, tá, gente? Vou falar um pouquinho sobre isso. Quando o aluno entra, que ele vê o que é que ele vai enfrentar quando chegar lá, ele fala assim: tô lascado, não sei de nada. Só que os alunos da mentoria, todos os alunos da mentoria que vão ser aluno especial, eles sabem exatamente o que fazer e dão pau
em muitos doutorandos que estão ali, há um tempo, inclusive. Posso fazer do TCC o projeto? Não, Luciana, a gente não pode fazer o projeto do nosso TCC. Eu fiz uma live super legal, bem completinha sobre isso. Obrigada, querida Axan. É isso aí, Maria de Socorro está se preparando para o doutorado. Maria de Socorro trabalha manhã, tarde e noite e tá aqui se preparando, né? Eu gosto muito de ver isso nela, me motiva a ser uma pessoa melhor. E isso, né, Duília? Muitas mudanças de mentalidade que você tem quando entra na mentoria. Siga o passo a passo e vai dar certo. Já deu, em nome de Jesus. Sim, vocês estão querendo, né? Aluno especial. A Axan disse que passou por isso. Solange falou, quero lives e lives de tudo sempre, para ficar relembrando as aulas. Muito bem. Então, gente, a gente precisa se conscientizar que pra gente fazer alguma coisa, a gente precisa se capacitar. Você vai fazer um concurso público sem estudar? Não. A seleção de mestrado e doutorado também é um concurso público. E você deve se preparar e se preparar com antecedência. Não é se preparar em cima da hora, não é pegando o tema de TCC para fazer o projeto, não é você achando que vai ter pouca dedicação para aprender o que você não aprendeu a graduação inteira na vida acadêmica. Se você for fazer uma competição de natação, você vai ficar olhando aula de natação no YouTube? Não, você vai ter que se preparar, você tem que ir com o professor, você tem que aprender o que você não sabe para que você consiga ter um resultado positivo. Se não, é melhor nem tentar. Só que se eu fosse você, eu não desistiria de tentar. Sabe por quê? Porque estão sobrando vagas no mestrado e doutorado nas federais. A sua vaga está esperando por você. Você é a única pessoa que vai poder tornar esse sonho realidade. É pagar o preço de tempo, paciência e o investimento financeiro que você precisa fazer para entrar numa mentoria. A gente vai fazer uma live sobre aluno especial e eu vou explicar bem direitinho, tá bom, Luciano? Maria de Socorro falou, aprendendo contigo a me conter e focar. É muito engraçado que Maria de Socorro, ela manda assim as mensagens pra mim, olha, tal congresso. Eu fiz assim, vamos focar no artigo. Aí ela, ok. Aí depois de um tempo ela manda outra mensagem, olha outro congresso. E a mensagem é a mesma, vamos focar no artigo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é a qualquer momento que você vai para um congresso científico, né? E não só isso. Tem muita coisa no nosso comportamento que eu preciso ajustar nos alunos para que ele tenha o know-how, o conhecimento para passar no mestrado, no doutorado, né? E é uma mentoria de vida. E quando o aluno trava, a gente entra ali com ele, a gente realmente dá a indicação do que ele precisa fazer no comportamento. Como é que você deve se comportar e como é que devem ser os seus pensamentos. Não é só dizer pense positivo. Se fosse assim era fácil, né? Mas não. Tem várias coisas que a gente trabalha com vocês em mentoria para torná-los os alunos que a banca querem ver, né? Então isso aqui é só um alerta para você. A sua vaga tá sobrando, tá esperando por você. Você tem a faca e tem o queijo na mão. Tem vaga sobrando, eu tenho uma mentoria para te ajudar a chegar lá. Agora é só você partir. Agora, se você ficar sem tomar uma decisão, você nunca vai passar no mestrado e nunca vai passar no doutorado. E o seu sonho nunca vai se realizar. E se você entrar, pode ser que você entre sem a qualificação necessária e sofrer muito quando estiver lá dentro. Qual é o perfil de candidato que você quer ser? Você quer ser o candidato bem preparado, que entende por que escolheu aquele método, por que escolheu aquele objetivo, por que aquele objetivo tem a ver com a linha de pesquisa? Ou você quer ser o aluno que faz qualquer coisa de todo jeito, talvez chegue, talvez não, se chegar vai ficar mais perdido do que segue em tiroteio? Qual
é o profissional que você quer ser quando entrar no mestrado, quando concluir o mestrado. O orientador não vai te ensinar não, tá? O orientador orienta, ele vai olhar a tua introdução e vai dizer tá no caminho certo ou no caminho errado. Se ele disser tá no caminho errado, sabe quantas coisas ele vai dizer? Vai ensinar pra você do como fazer o certo? Nenhuma. Ele vai mandar você se virar. E não é isso que você quer. Tá certo? Então, gente, esse é meu recadinho pra vocês. Faz outra de perfil. Ah, já tá feita. Não tá com preguiça de pesquisar no Instagram. Não pode. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula na terça-feira. Como você vai surfar na onda do desânimo para se manter ativo? É uma aula super importante. Aproveita, compartilha essa live com todos os seus amigos que querem passar no mestrado, que já estão no mestrado, que vão querer fazer seleção do doutorado, para que mais e mais pessoas cresçam, aprendam e cheguem ao conhecimento da verdade, tá bom? Fiquem com Deus. Um excelente final de semana para vocês. A gente se vê nos stories. Tchau, tchau.